Olá, eu sou o professor Francisco José Alves e trabalharemos a disciplina Introdução à História. De que trata essa disciplina? Vocês devem estar curiosos. Alguns devem até estar pensando que é um passeio pela história mundial, de Adão e Eva até a era do Covid, né? Não é. A disciplina ela é eminentemente, digamos, uma palavra que assusta vocês, teórica. E irá girar em torno de 5 questões. Ao longo destas aulas, das aulas da disciplina, vamos tentar responder 5 indagações, enfatizando que para cada uma dessas perguntas não há uma resposta única. A variedade, a pluralidade será a marca, né, mostrando que a diversidade da história, o pluralismo de ideias, pode até haver teses ou ideias hegemônicas, mas não há um consenso. Comecemos. A primeira pergunta é: o que é história? A segunda pergunta quer dizer: a história é uma ciência, a história não é uma ciência, a história é uma política, entendeu? A história é uma ciência dura, a história é uma ciência soft. Então, examinaremos a opinião de 3 autores. A segunda questão é: para que serve a história? Ou quais são as utilidades da história? A história é escrita. Por que os historiadores, os historiólogos, gastam seu tempo escavando o passado, se debruçando sobre vidas defuntas? A historiografia é inútil, a historiografia é uma ocupação dos desocupados, né? Porque o Estado, os Estados nacionais, as nações obrigam a juventude a aprender essa disciplina. Uma terceira pergunta é: como se fabrica a historiografia, né? Ou seja, a pesquisa histórica. Normalmente nós temos contato, as pessoas que não são historiadores têm contato com a obra de história, ou seja, o bolo, a torta já pronta, mas não sabe como esta torta foi aprontada, que ingredientes utilizou, que magias ele utilizou. Então, para bem consumir ou degustar uma obra de história, é bom saber, em linhas gerais, como ela é fabricada, para não esperar da obra de história, não criar uma expectativa que não condiz com a realidade, né? Como se pesquisa a história. Uma quarta pergunta foi: como foi concebida e escrita a história nos séculos passados? Quer dizer, a historiografia tem uma história. Então, convencionalmente se acredita que nasceu lá na Grécia Antiga, 5º século a.C., e ao longo destes séculos, obviamente que a história sofre metamorfoses, transformações. Não escrevemos a história do mesmo modo que Heródoto, o pai considerado o pai da história, um dos pais da história, né? Não escrevemos a historiografia do mesmo modo que um historiógrafo medieval. Uma outra e última pergunta: como ensinar a história? Como ensinar a história? Acho esta indagação importante porque nunca devemos esquecer que estamos num curso de licenciatura. Ou seja, a ideia é preparar vocês para ensinar a nossa querida disciplina no ensino básico. Estas são as perguntas. Noutros termos, nós vamos considerar o estatuto epistemológico da historiografia, quer dizer, o que ela é, as suas funções sociais, quer dizer, para que serve. Vamos considerar a história da historiografia e o ensino
da história. Pelo menos algumas técnicas, alguns métodos mais consolidados. A ambição da disciplina, na sua totalidade, no seu conjunto de aulas, é oferecer a vocês um perfil geral da disciplina. Oferecer ao iniciante um painel de opiniões abalizadas sobre tópicos centrais da disciplina, né? Algumas questões, inclusive, disputadas, polêmicas, como o estatuto, as funções, os usos e o ensino. Com relação ao ensino, a ideia é noticiar para vocês alguns rudimentos do ofício de ensinar e também, claro, de produzir a história. É finalidade ainda da disciplina, ao responder aquelas perguntas que eu falei há pouco, oferecer ao iniciante, a vocês, uma visão de conjunto da trajetória sofrida pela disciplina ao longo dos séculos ou épocas. Enfim, a disciplina, com esse cardápio tão diversificado, quer oferecer a vocês uma noção de conjunto do saber historiográfico ou do saber histórico. A primeira questão a ser considerada em nossas aulas de introdução à história é a espinhosa questão ou problema, o espinhoso problema do Estatuto da Historiografia, ou seja, o que é a história enquanto conhecimento. É o Estatuto Epistemológico da Historiografia. Que tipo de saber é a história? O que é a história? Para responder a esta questão magna, este problema magno, nós convidamos no sentido de que vamos ler os textos, né? Não é um convite pessoal, porque 2 deles já estão falecidos, portanto só uma sessão espírita para... Bom, examinamos a opinião de 3 autores, Eduardo K., José Honório Rodrigues e Kate Jenkins. Vamos antecipar um pouco a tese de cada um deles sobre o Estatuto da História, para vocês perceberem claramente que os 3 têm opiniões completamente distintas. Para Eduardo K., em síntese, não se preocupe que veremos isso. Hoje é um painel, uma visão de conjunto, mas vamos ver isso nas aulas subsequentes de maneira mais minudente. Para Eduardo K., a história é uma ciência, como qualquer outra ciência convencional. O historiador opera generalizações, né, e faz isso a partir de conceitos. A ambição do historiador é enquadrar casos concretos em leis gerais. Por exemplo, estudar a Guerra do Paraguai seria enquadrá-lo no âmbito de outras guerras. No lado oposto, vamos dedicar uma aula exclusivamente a esta tese e aos argumentos apresentados por Eduardo K. No lado oposto, temos a opinião do teórico e historiador brasileiro José Honório Rodrigues. Ele defende a tese que a historiografia é uma ciência ideográfica, ou seja, uma ciência singularizante, particularizante. De maneira mais simples, uma ciência daquilo que só acontece uma vez. A ambição da historiografia para José Honório Rodrigues, como veremos, é especificar quais os motivos particulares da Guerra do Paraguai. Por outro lado, José Honório Rodrigues acredita que a historiografia e as outras ciências humanas têm um método próprio, que é a compreensão e não a generalização, como quer Eduardo K. José Honório Rodrigues acredita que o campo científico é bipolar. De um lado, nós temos as ciências generalizantes, as ciências naturais, as ciências duras, e do outro lado, as ciências humanas, ou as ciências ideográficas, ou as ciências mais soft.
Os dois campos, na opinião de José Honório Rodrigues, possuem feições bem distintas quanto ao método, objeto e objetivos. Mas examinaremos também a opinião de um terceiro autor mais contemporâneo, que é Keith Jenkins. Ele se afasta tanto de Eduardo Carr quanto de Honório Rodrigues. Ele argumenta que a historiografia é fundamentalmente e basicamente um discurso, não a ciência, nem ideográfica, nem generalizante. O autor acredita que a historiografia é um discurso situado, grifemos isso, situado, quer dizer, relativo, em termos políticos, ideológicos e institucionais. Para Jenkins, como veremos, a historiografia é sobretudo uma arma política no conflito entre os diversos setores sociais. O cerne da disciplina não é epistemológico. O problema principal da disciplina de historiografia para Jenkins não é epistemológico, ou seja, é ciência, não é ciência. O problema principal, o aspecto principal de uma análise da historiografia é de ordem pragmática ou política. A historiografia, para o autor, como veremos mais vagar na aula dedicada a ele, é um modo como os vivos põem os mortos aos seus serviços. Após considerar a problemática, a polêmica, a espinhosa questão do Estatuto da História, vamos, na segunda unidade do nosso curso, a segunda pergunta, indagar: para que serve a história? Ou quais são as utilidades da historiografia? Supondo, é claro, aqui que ela tenha funções. Afinal, as pessoas não aplicariam história para nada. Sobre as funções sociais da historiografia, vamos considerar também não apenas uma opinião ou um ponto de vista, ou o ponto de vista do professor. Vamos considerar a visão de uma historiadora canadense, a Margaret Macmillan, de um historiador francês já falecido, Henri Marroux, e também os documentos oficiais emitidos pelo Estado brasileiro. Uma breve notícia sobre o que a opinião desta autora. E como disse, nesta aula nós estamos oferecendo um painel geral. A autora canadense, sobre a utilidade da história, enfatiza que a história, entenda-se a historiografia, é universalmente usada, né, por indivíduos, grupos, etnias e países. As formas principais de uso do passado são, ela classifica, ela exemplifica, desqualificar o opositor. O opositor seja um indivíduo, seja um partido, seja um grupo, ou ainda obter ou negar direitos. No passado, você não tem direito a isso, porque seus ancestrais no passado nós temos direito a isso, né? A ideia de reparação, por exemplo, a ideia das terras indígenas, né, na América como um todo. Não se preocupe que teremos uma aula exclusivamente dedicada ao pensamento desta autora sobre a utilidade da história. O segundo a dar uma resposta ao problema da utilidade da história é Marroux. Marroux acredita que a historiografia tem, sobretudo, funções culturais. Para ele, a historiografia é útil às artes, às filosofias e aos indivíduos. E de que modo? No campo das artes, a historiografia oferece uma função de enriquecimento, oferecendo material. Enriquecimento de que modo? A historiografia amplia nossa experiência vivida. Somos homens e mulheres, somos pessoas de uma determinada época, de algum modo peixes no aquário da nossa época. O que é a historiografia? É uma tentativa, é um expediente por meio do qual nós saltamos fora, ou tentamos saltar fora desse aquário, para ver, e isso nos enriquece, né? No campo da filosofia,
campo das artes, essa seria a função. No campo da filosofia, livrar a filosofia de um excesso de idealismo, de imaterialidade, né? Como se essas ideias não tivessem encarnações, né? Dar à filosofia um caráter mais concreto. E, no plano individual, a historiografia também é útil porque enriquece o nosso universo interior, nos livrando de dois vícios opostos, que é a soberba e o desespero, né? Mostrando o caráter efêmero das coisas no livro da soberba, mostrando também, mostrando o caráter não perene das coisas boas no livro da soberba. E, por outro lado, mostrando o caráter não permanente ou transitório também do mal nos livros do desespero. Então, tornaria, segundo Marrou, que é um filósofo da história, o homem mais cuidadoso, menos arrogante. Seria a historiografia não como um fator político, como quer a autora que mencionamos antes, mas como um fator de educação humanística. Mas vamos examinar ainda, respondendo essa questão, para que serve a história, o ponto de vista do Estado brasileiro. Para que a história é ensinada nas escolas brasileiras atualmente? Sim, porque aqui também há uma história, né? E cada estado, cada sistema de governo vai mudando. Por exemplo, a história tinha funções próprias quando ensinada no Império. Na República mudou, e dentro da República vai também mudando em conformidade com a cara, com a ideologia própria de cada momento histórico. Examinando alguns documentos oficiais vigentes, vê-se que o ensino da história visa atender a alguns objetivos básicos: fomentar identidades sociais e grupais e o respeito às diferenças culturais. Noutros termos, no Brasil, o ensino da história tem como finalidade subsidiar a formação de entidades e também formar cidadãos abertos à diversidade cultural. Continuando essa apresentação da disciplina, ou esta apresentação do cardápio a ser oferecido na disciplina, quer dizer, dos seus temas, vamos considerar brevemente uma outra pergunta. Terceira pergunta: como se fabrica a história? Como se produz o conhecimento histórico? Sobre a fabricação ou a feitura da história, veremos que essa operação comporta 4 etapas ou tarefas básicas: a escolha do tema, a delimitação do objeto, a escolha das fontes, a crítica das fontes, a redação do texto. Em resumo, a pesquisa histórica consiste, como veremos nas aulas específicas dedicadas a esse tema, consiste em formular um tema, buscar e encontrar as evidências, criticar as evidências encontradas e, por fim, redigir o texto ou a obra historiográfica. Nas aulas sobre a fabricação do saber historiográfico, respondendo à pergunta como se produz a historiografia, será enfatizado alguns aspectos: a existência e o acesso de fontes como condição indispensável para a construção do saber histórico. Essa ênfase não é descabida. Há muita confusão, há muito aluno, às vezes até doutorando, que não sabe distinguir qual é a matéria-prima, né, da sua pesquisa. Isto é, o passado, somente por ser conhecido, se deixou rastros, né?
disciplina irá destacar, a aula irá destacar a importância da crítica como peritagem do ofício do historiador. Vai focalizar ainda o aspecto probabilístico do saber histórico, distinto de uma certeza matemática. Ainda se tratando da pergunta como se fabrica a história, vamos enfatizar a multiplicidade e diversidade de fontes, os componentes básicos do texto historiográfico, os tipos usuais de historiografia, as formas básicas do texto historiográfico, como já disse, e os critérios para a escolha de um tema de pesquisa. Não se preocupe se eu passei assim muito rápido, porque, como eu disse, teremos uma aula exclusiva dedicada à pesquisa histórica. Outra pergunta norteadora da nossa disciplina, como eu disse há pouco, é como a história foi escrita em outras épocas, ou a história da historiografia. Como se escreveu a história em outras épocas no passado, nos séculos passados? Como ela foi concebida? Para isso, nós fatiaremos a história da historiografia, ou a historiografia da historiografia, em 4 épocas ou blocos costumeiros, tradicionais. Você já deve ter ouvido críticas a essa divisão. No entanto, ela é usual e, portanto, vamos utilizar. Então, vamos falar da historiografia feita na antiguidade, da historiografia feita no medievo, da historiografia moderna e da historiografia contemporânea. Ou seja, utilizaremos essa divisão quadripartite, essa divisão em 4, comum nos manuais didáticos. Entendeu? Isso para auxiliar vocês, porque é uma divisão com a qual vocês estão familiarizados. E veja, vocês devem ter percebido imediatamente que a história da história é uma história longa, não é? Não fiz a contagem do número do século, do 5º século de Cristo para o século XXI. Para cada época dessas fatias temporais, dessas épocas que eu falei, nós vamos se nortear pelo quê? Imagine a quantidade de autores e de obras em cada período desse que eu enumerei. Então, para nos nortear, para não haver falta de enfoque, nós vamos perguntar a cada historiografia daquela época o seguinte: qual a temática favorita da historiografia naquela época? Cada época a história tematiza assuntos diferentes. Por exemplo, há uma historiografia hoje em dia que fala do corpo, da sexualidade. Já a historiografia do século XIX tematizava sobretudo o Estado, a guerra. Outra pergunta também norteadora, que faremos sobre cada época: em que instituições a história foi fabricada? Em cada época a história foi feita, foi pesquisada e foi escrita em instituições diferentes. Pense, por exemplo, na Idade Média, os mosteiros, né? Pense no Renascimento, também o Palácio dos Governantes, né? Hoje em dia, pense as universidades, os institutos de pesquisa, né? Também indagaremos que funções ou papéis a historiografia exerceu em cada época, na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Outra pergunta: qual a metodologia, quer dizer, como os historiadores de cada uma destas épocas operavam, né? Os métodos, compilação, interpretação e, por último, um elenco de obras e autores representativos de cada época. É um grande painel focado nas metamorfoses, prefiro metamorfose ligada à evolução, das metamorfoses vividas pelo conhecimento ou pela ciência historiográfica ao longo destes séculos.
A nossa última pergunta, na disciplina Introdução à História, como eu já falei, é o ensino da história. Como ensinar história? Obviamente que não teremos oportunidade de considerar todos os métodos com os quais se pode ou se ensina história. Vamos nos deter em dois tradicionais. Um bem tradicional, que é a aula expositiva, e um outro mais inovador, embora não tão inovador assim, que é o exame de fontes de época. Sobre a aula expositiva, o que vamos ver? Vamos ver o que é uma aula expositiva, o conceito. Vamos ver as suas funções ou finalidades, quais são os elementos que compõem uma aula expositiva, os materiais necessários, né? Enfatizando, por exemplo, a importância dos dicionários e das obras gerais, porque aqui na universidade, no curso, vocês verão uma literatura muito específica, né? É preciso valorizar obras, já que vocês, enquanto professores, terão que ser, aspas, especialistas desde a pré-história até a pandemia do Covid. Então, não dá para vamos destacar essa técnica de ensino como meio eficaz, né? Resgatando um pouco esta prática educativa em história tão detratada, mas ao mesmo tempo tão praticada, né? Quer dizer, falam mal, mas na universidade, se vocês observarem bem, há o predomínio, inclusive, a meu juízo, de não muito boas aulas expositivas, né? A outra técnica relativa ao ensino de história, é o exame de fontes de época. Vale dizer, exame de fontes de época ou de evidências históricas em sala de aula como um expediente de ensino. Né? Não se trata de transformar os alunos em pequenos historiadores, não é isso. Este uso das fontes de época, inclusive, é preconizado, quer dizer, é ordenado pelos PCNs e a mais recente BNCC, né? Embora os professores façam ouvidos moucos, né? Também sobre exame de fontes, nós vamos apresentar o que é um exame de fonte, os materiais, os cuidados necessários, os focos a serem observados e o instrumento a ser utilizado. Vamos oferecer o esboço de um instrumento, quer dizer, de um questionário, por meio do qual vocês futuramente poderão explorar, né, ou ilustrar, ou enriquecer uma aula examinando uma fonte de época. Exemplo, estou falando da Revolução Francesa, posso pegar, devidamente traduzido, é claro, um panfleto que circulou na época e comentar com os alunos, né? Na história do Brasil, eu posso falar da escravidão examinando um anúncio de fuga ou de venda de escravos, né? Então, vamos mostrar os benefícios que o exame de fontes pode trazer ao ensino de história, livrando a disciplina, ou tentando livrar a disciplina daquela pecha de matéria ou disciplina decorativa. Ficamos por aqui, até a próxima aula.